Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Lela Monteiro. E hoje nós trazemos uma convidada muito especial, Virgínia Gaia. É uma estudiosa da mitologia e religião comparada. Ela é astróloga e ela vai falar um pouquinho de todo esse universo. E nós vamos, claro que como mulheres, falar, né, da época onde as mulheres que mandavam, né, no matriarcado, onde as mulheres eram as grandes deusas da civilização. Então, Virgínia, seja muito bem-vinda. Prazer, agradeço o convite, a oportunidade e até elogiar o programa. Tenho gostado muito, tenho acompanhado, o programa está muito bom, muito rico. Que bom. A ideia é trazermos temas diferentes e você é uma pessoa muito querida. A gente sempre recebe um monte de pauta e é tão difícil a gente se separar e falar, não, vamos agora, daqui a pouco. Você é uma pessoa que eu sempre quis trazer desde o início. Então eu quero que já vamos começar falando um pouco do seu objeto de estudo, né? Que você falou que estudava desde a adolescência a questão da Mesopotâmia, das mulheres. Então, sim. Mitologia e religião sempre me fascinou, né? Assim, são, enfim, dois temas muito fascinantes. Eu comecei a estudar também tarô e astrologia desde muito cedo e tive muito contato com mitologia e com religião. E, enfim, resolvi buscar o tema da sexualidade no meio em todas as religiões e os diferentes sistemas de crenças, vamos chamar dessa maneira. E é muito interessante, assim, tem uma coisa que é bastante interessante da gente olhar, que a gente tem hoje, na sociedade que a gente vive hoje, a gente tem a impressão de que essa liberação feminina é algo inédito na história da humanidade, né? Que o direito à sexualidade feminina é algo completamente novo, o que não é verdade. Na realidade, a gente tem essa sensação porque a gente está vindo de um período que dominou aí os últimos 2.000, 2.500 anos de repressão à sexualidade, sobretudo a sexualidade feminina. Mas se a gente buscar na história da humanidade, isso quando a gente pega aí das primeiras civilizações, quando a gente pega aí mais ou menos o que os historiadores consideram 6.000, 7.000 antes de Cristo, quando o berço da humanidade na Mesopotâmia, por exemplo, existe uma série de ritos sexuais, né? Antigo Egito também, a gente tem uma longa história, né, de ritos pagãos que na realidade vem de uma época que a sociedade tinha um matriarcado, né? A mulher era o centro e era a grande poderosa, né? A grande deusa, ao invés de um deus, como a gente tem na maior parte das religiões monoteístas. Então, e pegando esse gancho aí, porque tem um fascínio até hoje sobre o Egito, né? Muitas pessoas, acho que a maioria das mulheres gostariam de ter nascido, ser as Cleópatras, né? Então eu queria que você falasse um pouquinho aí dos seus estudos da questão egípcia que nós herdamos, né? Pela dança do ventre, enfim. Sim, algumas das tradições relacionadas aos ritos de fertilidade. No Antigo Egito é muito interessante porque eles tinham realmente um certo culto à sexualidade. É bastante interessante porque além da sexualidade feminina, masculina, ela era muito bem vivida. E eram interligadas, né? Interligadas. Na realidade, essa coisa que a gente tem de divisão de sagrado e profano é uma coisa muito recente se a gente considerar a história da humanidade inteira, né? E o que é também interessante a gente ver, na Mesopotâmia também, mas no Antigo Egito, os achados arqueológicos conseguiram comprovar de maneira mais fidedigna, por exemplo, diversos óleos, elas preparavam óleos que serviam de lubrificante, preparavam diversas essências para serem utilizadas, usavam brinquedos sexuais, foram encontrados diversas reproduções, como se fossem próteses penianas, para que elas usassem em rituais. Então é interessante que assim, o brinquedo erótico que a gente tem, que a gente também acha que é novidade, é muito antigo. É muito antigo. Na realidade, o que a gente está vivendo hoje é um resgate de todo eu já li que os brinquedos eram verdadeiras obras de arte, né? De madeira, de marfim, né? E essa questão dos óleos, né? Das defumações, das essências, era um rito, era uma preparação, né? Exato. É mais ou menos, por exemplo, o que você tem dentro do Tantra, que é outra tradição, em que você tem o caso do ritual tântrico, né? Que é o preparo para o ato sexual, porque aquilo não é só, digamos, não é só aquela coisa condicionada como um ato reprodutivo, né? É para viver tudo, tem fantasia, tem criação,
Então, acho que existe uma coisa que também a gente está resgatando hoje, preparar vestes ritualísticas, elas ficavam costurando roupas para os rituais. Hoje a gente tem as lingeries, as fantasias sexuais, né? Então elas se vestiam, era muito comum nesses rituais vestir-se de deusas, porque o Deus, essa concepção de Deus dentro de nós, tanto do homem quanto da mulher. Então isso era muito presente no ato sexual, porque eles consideravam que ali existia, que de fato né, mas existia ali a conexão entre vida e morte, transformação, essa simbologia. E o orgasmo é isso, né? A pequena morte, a pequena morte. Se entregar e, por que não, o homem e a mulher, né, se entregarem para essa pequena morte. Exato, né? Exato. Isso é um tema que eu achei importante. E eu quero que você fale um pouquinho do tarô, das cartas do tarô, da Virgínia Astróloga. É muito interessante porque você tem, né, o Jung, Carl Jung, que é o discípulo do Freud. Cheio de mitologias. Cheio de mitologias. Ele tem uma frase que eu gosto muito de usar, que eu acho que reflete muito o que é a astrologia. Ele fala que a psicologia deveria aceitar a astrologia porque ela representa todo o conhecimento psicológico da humanidade, né, da antiguidade. Então, você tem ali diversos mitos, ritos de passagem, e acho que o que a gente vive no nosso mapa astral com todos os trânsitos planetários, as progressões, quando a gente faz as tendências e previsões, a gente está falando de estados mentais nossos que conduzem a determinadas manifestações externas. Eu gosto muito de trabalhar nessa linha. Né? Eu acho que o mapa natal, ele fala do nosso inconsciente. Antes de qualquer coisa, ele fala do nosso inconsciente. E, obviamente, essa simbologia toda, ela se repete. É muito interessante a gente observar que civilizações que não se conheceram, né? Você tem povos que não trocaram informação entre si e eles atribuíram as mesmas características aos mesmos planetas, observando os ciclos da natureza, né? Que a astrologia nasceu disso. Eu ia te perguntar agora dos ciclos. E o que você tem a falar desses ciclos e como que você sente hoje, sendo uma estudiosa, como que essas mulheres estão hoje? Como é que está se dando esse ciclo na vida dessas mulheres? Olha, acho que hoje, assim, a gente tem um grande momento mesmo de resgate de alguns valores da antiguidade. Até se a gente falar de ciclos, a gente tem o ciclo que a gente está vivendo, que pode ser chamado de Era de Aquário, para quem segue algumas vertentes da astrologia. Se você falar, por exemplo, dos tântricos e do hinduísmo, você tem a Era de Kali Yuga. Interessante, forte, né? Que é interessante que são diferentes simbologias, mas que falam mais ou menos a mesma coisa dessa época de hoje, né? Uma época de extremo ceticismo, de extremo materialismo, mas que, por outro lado, uma grande oportunidade de resgate da essência espiritual mais profunda, né? Então, é muito interessante porque, simbolicamente, as duas teorias falam coisas muito semelhantes. Se encontram, né? E para a mulher é um momento de resgate da mulher como feminilidade mesmo. Agora, para o ano de 2014, o que você deixaria de mensagem para essas mulheres? Olha, eu acho que aproveitar esse momento de resgate para se conhecer. Né? Que eu acho que a grande dificuldade dessa era que a gente vem saindo, desses últimos 2.000, 2.500 anos, é a dificuldade da mulher de se conhecer. Se a gente pegar em paralelo, que aí a gente une a astrologia, os ritos pagãos da antiguidade, tem uma coisa que é interessante, que acho que foi a primeira coisa que o homem associou entre a natureza e a vida humana. Ele começou a olhar que a gente tinha dia e noite, né? Você tinha sol e lua que se revezavam no céu. E a lua misteriosa, ela tinha um ciclo que levava 28 dias. O ciclo dela, o ciclo lunar tem 28 dias. E eles relacionaram, poxa, a mulher, ela é misteriosa. E também tem esse ciclo, Também tem esse ciclo de 28 dias. Esse tipo de relação que é interessante a gente fazer. Que a mulher realmente tem fases, a gente também, assim como tem a lua cheia, a gente tem fases do mês que a gente está mais inchada, né? Tem fases do mês que a gente está mais introspectiva, como a lua nova. Então, esse paralelo é muito interessante, porque leva a mulher a conhecer o próprio corpo. Né? Isso era uma coisa que todas as religiões da antiguidade falavam, assim, a mulher é um mistério a ser descoberto. E o mais interessante é que, por mais que a medicina caminhe muito, e a ciência realmente caminha, eu também sou uma devoradora de estudos científicos,
a gente vê que os estudos sobre a sexualidade, os estudos da ciência não estão contradizendo o que essas civilizações falavam. Né? Porque realmente o ponto G ainda não é foi um ponto inclusive mapeado pelos tântricos, mas eles diziam que isso dependia de estímulo. E a gente vê hoje a medicina falando que o ponto G é uma coisa que depende de estímulo, ele não é tão exato, né? A ciência não tem uma resposta. Tem uma diferença de mulher para mulher, né? Exato. Isso já se falava desde a antiguidade, com outras formas, ele não chamava ponto G, mas esse ponto foi descrito. A questão do autoconhecimento feminino, dele ser muito importante, da mulher viver ciclos da natureza de maneira mais forte, que por conta disso ela tem que se entender. Né? É um estímulo ao autoconhecimento, coisa que a gente não tem nos últimos 2.000, 2.500 anos, isso foi muito reprimido. Né? Então você que está nos assistindo, quanta coisa aí, né? Independente da sua religião, nós fazemos um convite no nosso encontro de hoje a se conhecer, né? A se conhecer junto com a natureza, a se respeitar, a se respirar. E nós falamos agora há pouco nos bastidores da importância da respiração para esse encontro íntimo feminino. Né? Muito importante. Assim, o que a gente fala de técnicas dentro do Tantra, por exemplo, você tem diversas técnicas. Uma delas, assim, tem gente que não sabe disso, mas o pompoarismo, hoje bastante difundido, ele nasceu com uma das técnicas tântricas, mas ele não é a única. Né? Você tem outras técnicas corporais que são muito úteis. Né? Existem os exercícios de pranayama, que são os exercícios respiratórios, yoga, né? Que são muito, na realidade até, porque a gente fala que, você sabe que de todas as escrituras tântricas, só 7% que falam de técnicas sexuais. Os outros 93% tratam de temas diversos. De saúde, vitalidade, religiosidade, né? Da questão dos chakras, né? Da harmonia dos chakras todos. E daí, por exemplo, que vem muitas das técnicas do yoga, né? No caso, o Tantra, né? As técnicas sexuais tântricas vão usar algumas dessas técnicas respiratórias. Isso ajuda tanto mulher quanto homem a ter um controle do orgasmo, do orgasmo no sentido de que homens fazerem uma distinção entre o orgasmo e a ejaculação. Sim, que é diferente, né? Pode até coincidir, né? Mas não que seja necessariamente a mesma coisa. Isso exige treino, mas é possível sim. Para a mulher, a respiração pode ajudar a chegar no orgasmo mais rápido, a adiar o orgasmo, caso ela queira, para prolongar a relação, por exemplo, ou intensificar o orgasmo. Né, ela fazer esse clímax ser mais intenso. Eu gosto muito, como fisioterapeuta, de falar da respiração, Virgínia, para as mulheres até se conectar ao parceiro e pararem de contar azulejo, parar de pensar no que vai fazer no dia seguinte para entrar na relação. Exato. Então eu falo, comece a respirar, algumas horas eu fico sem graça de respirar na frente do companheiro, mas pode começar sutilmente, né? Comece a fazer do que a sua respiração fique automático para ter esse encontro com o corpo. Mas eu quero que você deixe os seus contatos, o seu Facebook, eu sei que tem muita coisa que você escreve, por favor. Eu tenho o meu site, www.virginiagaia.com.br, e também eu tenho a minha fanpage no Facebook. Nessa fanpage eu posto dicas astrológicas, falo um pouco de mitologia e também falo de Tantra. É o facebook.com/estudosgaia. Só me adicionar para me seguir, eu posto todo dia. Fala um pouquinho do céu do momento também, para quem quiser aproveitar umas dicas astrológicas. Eu acho as dicas astrológicas também muito peculiares, eu gosto muito, porque isso é muito do universo feminino, né? De dar uma olhada, como é que vai estar o meu céu hoje, né? Exato. Então, e fica um hábito de entrar na página e de fazer. Então, eu queria muito agradecer a sua participação, falar que as casas estão de portas abertas. Ai, muito obrigada. Mesmo, né, para fazermos lá algumas dinâmicas no consultório juntas, né, e trazermos essas deusas, né, novamente, porque o que eu vejo, sinto falta, Virgínia, dessa mulher poderosa e doce. E eu acho que a mulher muitas vezes quer ser tão devoradora e se não passar pela respiração, ela vai perder a metade do bacana de uma relação. Ela tem que viver um pouco de mix de tudo isso, né? Viver a respiração,
viver de encarnar a deusa, e a deusa são diversas deusas, ela pode ser uma deusa diferente a cada dia. Perfeito. Né? Isso é resgatar o poder feminino de fato. Sim. E em todas as idades, né, Virgínia? Desde uma mocinha até uma senhora, dá para a gente aplicar esses conceitos todos. Na né? mitologia celta tem uma coisa interessante, que eles trabalhavam com a tríplice deusa, que era a Bacana jovem, isso. a mulher madura e a anciã. Então é bastante interessante porque existia uma atração, um magnetismo e um poder de sedução diferente para cada deus e para cada fase feminina. Isso é uma coisa muito interessante da gente olhar. Coisa boa. Bom, então vocês têm o contato com a Virgínia, provavelmente vai ter também o GC com todos os seus contatos, né? Espero que essa seja uma primeira de muitas vezes. Muito obrigada pela participação, achei você linda, com esse corset, tudo isso, né? Adoro. Então, essa questão da feminilidade é isso, gente, é a respiração, é voltar aos seus conceitos e se vestir e se sentindo de fato uma deusa. Muito obrigada a vocês que nos acompanhem e obrigada, Virgínia, por essa brilhante participação aqui conosco. Obrigada. Eu que agradeço.